Terra plana, Área 51, reptilianos e os Illuminati. Essas são algumas das teorias da conspiração mais conhecidas e todos nós sabemos lá no fundo que não possuem grandes comprovações. No entanto, isso não quer dizer que alguma coisa é mentira só por ser uma conspiração. Nesse vídeo, vamos elencar 28 teorias da conspiração, mas que se provaram verdadeiras. O massacre de My Lai. Em 1968, durante a guerra no Vietnã, surgiu a notícia de que um grupo de soldados americanos havia matado 128 Vietcongs e 22 civis durante um intenso confronto. O general William Westmoreland parabenizou a unidade pelo incrível trabalho. Na época, a revista Stars and Stripes noticiou que homens da infantaria dos Estados Unidos haviam matado 128 comunistas em uma batalha sangrenta que durou um dia inteiro. A batalha aconteceu no pequeno vilarejo de My Lai, o que tornava o evento um pouco suspeito. O que poderia haver em um vilarejo tão pequeno para provocar tantas mortes? Dúvidas sobre o ocorrido surgiram rapidamente e investigações dentro do próprio exército americano começaram. Era possível que uma conspiração estivesse escondendo a verdade do mundo. 6 meses depois, um soldado da 11ª Brigada de Infantaria, chamado Tom Glenn, de apenas 21 anos, escreveu uma carta para o novo general, Creighton Abrams. Na carta, ele descreveu a brutalidade com que os civis vietnamitas eram tratados pelas tropas. Outro militar, Ronald Rindenhauer, pediu para que o Congresso investigasse o caso, uma vez que sobrevoou My Lai depois do ocorrido e observou um cenário de completa destruição. O subtenente Hugh Thompson Jr., piloto de um helicóptero da Companhia B, disse que presenciou os horrores de My Lai e que ele e seus homens tentaram parar o ocorrido. Eles até mesmo viram uma mulher desarmada ser chutada e atingida por um soldado. Após diversas denúncias internas e uma investigação profunda de vários militares e até jornalistas, o mundo soube do horror que havia acontecido. A notícia foi publicada pelo jornalista Seymour Hersh em 13 de novembro de 69, mais de 1 ano e meio após o massacre. A verdade é que os Estados Unidos cometeram um crime de guerra em 16 de março de 69, ao assassinar em massa civis desarmados no vilarejo de My Lai. Pelo menos 347 civis, com os números variando até 504, foram mortos. A maioria eram mulheres, crianças e idosos. Algumas mulheres foram mutiladas e violentadas, destino que também foi imposto a certas crianças. Na manhã do massacre, a Companhia C, comandada pelo capitão Ernest Medina, foi enviada para uma das aldeias do vilarejo para combater o batalhão 48 dos Vietcongs. Porém, os inimigos não estavam presentes. Os soldados chegaram assassinando pessoas quando estavam em busca dos guerrilheiros. Mesmo após descobrirem que não havia inimigos ali, a brutalidade continuou. Casas foram incendiadas e animais mortos. Hugh Thompson Jr. e sua tripulação de helicóptero tentaram parar a atrocidade. No mesmo dia, a Companhia B matou mais dezenas de pessoas em uma aldeia próxima. Depois do caso chegar à mídia, 26 soldados foram acusados, mas apenas o tenente William Carey Jr. foi condenado. Originalmente, sua sentença seria de prisão perpétua. Entretanto, após 3 anos e meio, o presidente Richard Nixon trocou sua sentença. O experimento Tuskegee. Entre 1932 e 1972, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos realizou um estudo clínico em homens afro-americanos que moravam em zonas rurais. Aparentemente, o objetivo era investigar a saúde dessa parcela da sociedade. Entretanto, uma conspiração dizia que o que realmente queriam era estudar os sintomas da doença sífilis, sexualmente transmissível nessas pessoas. Um dos argumentos a favor era que o serviço nunca havia informado da doença e sequer oferecera tratamento. Isso até mesmo após o surgimento da penicilina como cura na década de 40. A conspiração não poderia estar mais correta. Ao invés de receber tratamento, os homens foram informados de que tinham um sangue ruim. Quando a Segunda Guerra começou, 250 dos homens registrados para o projeto foram informados pela primeira vez de que tinham sífilis. Ainda assim, o serviço negou o tratamento. No início da década de 70, 129 dos quase 400 membros originais do experimento Tuskegee já tinham morrido em decorrência das complicações relacionadas à doença. 40 das esposas também tinham uma condição,
19 filhos nasceram com sífilis congênita. Um experimento semelhante aconteceu com prisioneiros, soldados e pacientes de um hospital psiquiátrico lá na Guatemala. No caso, os indivíduos foram infectados e depois tratados com antibióticos. A Operação Northwoods. Havia uma conspiração que imaginava que o próprio Estados Unidos realizavam atos de terrorismo para colocar a culpa em Cuba. Segundo a teoria, o Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, que é um conjunto de líderes das Forças Armadas que ajuda altas lideranças do país em assuntos militares, estaria por trás de tudo isso. O grupo teria aprovado planos para a criação de atos de terrorismo em solo norte-americano apenas para que o público apoiasse uma guerra contra Cuba. A teoria é verdadeira, já que existem documentos que comprovam. Felizmente, o presidente John F. Kennedy rejeitou esse plano enfadonho. As ações incluíam americanos inocentes sendo mortos nas ruas, barcos com refugiados de Cuba sendo afundados, ondas de terrorismo em Washington, além de pessoas sendo acusadas de atentados que não cometeram. Até aviões seriam falsamente sequestrados. O Estado-Maior Conjunto, que era liderado por Lyman Lenitzer, planejava fabricar provas que implicaram que Fidel Castro e refugiados cubanos estavam por trás dos ataques. Lenitzer chegou a planejar um incidente terrível para incriminar os comunistas. Nele, um avião cubano iria atacar e abater um avião cheio de estudantes americanos. A Operação Paperclip. E se ao invés do nazismo ter sido destruído, tivesse sido apenas absorvido? Essa teoria da conspiração inspirou várias narrativas, inclusive a do filme Capitão América, o Soldado Invernal. No longa, a Hydra e seus ideais nazistas não desapareceram, mas foram absorvidos por uma parte secreta do governo americano que envolvia a agência secreta SHIELD. Gente, por incrível que pareça, algo extremamente parecido aconteceu na vida real. Eu refiro-me à Operação Paperclip. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido e destruído. Enquanto nazistas ainda eram caçados e punidos, um grupo de cientistas alemães alinhados aos ideais de Hitler foi trabalhar com pesquisa nos Estados Unidos. Chamada de Operação Paperclip, essa foi uma das mais controversas resoluções pós-guerra. Com medo de que essas mentes pensantes pudessem fortalecer a União Soviética, os Estados Unidos concederam imunidade para cerca de 1,6 mil cientistas. Suas conquistas em solo norte-americano foram inúmeras, incluindo as de levar o homem à Lua a bordo da Apollo 11. Mas por mais que tenham contribuído para o avanço das ciências, a decisão do país gera polêmicas até hoje. Muitas dessas ações desses cientistas permanecem secretas até hoje. A jornalista Anne Jacobsen trouxe muitas histórias à tona em seu livro Operação Paperclip, de 2014. Outros escritores e pesquisadores tentaram acessar dados dessa operação, mas não obtiveram êxito. Até hoje se questiona se os Estados Unidos fizeram errado em dar clemência aos pesquisadores nazistas ou se isso foi algo acertado, já que eles tiveram muitos avanços científicos no país. O incidente do Golfo de Tonkin. Uma teoria da conspiração dos anos 60 dizia que a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã foi completamente premeditada e até maquinada. Isso porque o incidente do Golfo de Tonkin, o motivo do envolvimento americano, era muito suspeito. Para começar, os detalhes eram poucos e confusos. Além disso, o governo vietnamita assegurou que não cometeu nenhum ataque. Segundo o governo americano, o destroyer norte-americano USS Maddox foi atacado por 3 torpedeiros norte-vietnamitas nesse golfo. Por causa disso, o presidente Lyndon Johnson elaborou a resolução do Golfo de Tonkin. A resolução se tornou a justificativa legal e o pretexto perfeito para o governo entrar na guerra. O único problema é que o tal incidente no Golfo nunca aconteceu. Em 2005, documentos secretos da Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, a NSA, foram revelados. Os documentos mostraram que a presença de torpedeiros inimigos nunca foi confirmada. Em 1965, Lyndon Johnson disse que a Marinha dos Estados Unidos estava, na verdade, atirando em baleias por lá. O historiador da NSA, Robert Hanyuk, escreveu um relatório que a agência tinha deliberadamente distorcido os relatórios de inteligência em 1964. E ele também declarou: os paralelos entre a inteligência defeituosa no Golfo de Tonkin e a inteligência manipulada usada para justificar a guerra do Iraque tornam
Ainda mais interessante reexaminar os acontecimentos de agosto de 64. Projeto MK-Ultra. Desde sempre, as pessoas desconfiam de que organizações de inteligência dos Estados Unidos, como a CIA e a NSA, e a Agência Federal de Investigação, possuem projetos terríveis e extremamente sigilosos. Algumas das áreas envolveriam controle mental, infiltrações em determinados setores da sociedade, manipulação da mídia e experimentos horríveis. A suspeita era tão grande que o próprio governo estabeleceu uma forma de investigar isso. O Comitê Church, encabeçado pelo senador Frank Church, passou a investigar os supostos abusos das forças de inteligência. Talvez esse comitê tenha sido um dos maiores comprovadores de teorias da conspiração da história. Uma das teorias que foram comprovadas é que alguns setores do governo tinham projetos envolvendo controle mental da população. Um deles era o projeto MK-Ultra. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, havia financiado experimentos de controle mental, usando descargas elétricas, drogas alucinógenas e outras técnicas terríveis, sem o conhecimento das cobaias. Os projetos iniciais do MK-Ultra incluíram a Operação Midnight Climax. Eles estabeleceram o que chamavam casas de segurança, onde prostitutas levavam homens a quem, sem adverti-los, davam LSD para que os cientistas da CIA pudessem estudá-los, geralmente atrás de um espelho bidirecional. Outra prática comum era organizar e observar festas induzidas por LSD com música ao vivo. Essas festas se chamavam provas de ácido, e a cultura que surgiu a partir delas teve um papel-chave no desenvolvimento dos movimentos hippies e psicodélicos anos depois. Mas alguns dos experimentos mais nocivos aconteceram no Allen Memorial Institute, em Montreal, um hospital psiquiátrico no Canadá, onde as mentes de um número ainda desconhecido de pacientes foram sistematicamente destruídas. Em 1995, o presidente Clinton precisou até pedir desculpas formalmente em nome do governo por causa desses abusos. Essencialmente, a CIA usou drogas, eletrônicos, hipnose, privação sensorial, abuso verbal e sexual, assim como tortura, para conduzir experimentos de engenharia comportamental experimentais. O programa dividiu centenas desses projetos em mais de 80 diferentes instituições, incluindo universidades, hospitais, prisões e empresas farmacêuticas. Operação Mockingbird. Outra teoria da conspiração confirmada pelo Comitê Church foi a de que o governo, por meio da CIA, comprava influência e controle dentro dos principais meios de comunicação. No final de 1940, a CIA lançou um projeto secreto chamado Operação Mockingbird. Eles planejavam colocar jornalistas e repórteres diretamente na folha de pagamento da agência. O nome Mockingbird é o termo americano para um tipo de pássaro que consegue imitar sons de outros pássaros e de pequenos animais. Os arquitetos deste plano foram Frank Usner, Alan Dulles, Richard Helms e Philip Graham, sendo este último um editor do jornal The Washington Post. Eles planejavam se alistar em organizações de notícias americanas para se tornar basicamente espiões e propagandistas. A lista de agentes incluía jornalistas de grandes redes dos Estados Unidos. Nos anos 50, a CIA havia se infiltrado nas empresas de mídia e universidades, com dezenas de milhares de agentes de plantão. COINTELPRO. O Comitê Church também confirmou o que muitos imaginavam. Existem ações planejadas e pessoas infiltradas enviadas pelo governo em setores específicos da sociedade. A teoria era que um programa do FBI foi realizado para desestabilizar grupos de protestos, de esquerda, ativistas, ambientalistas e dissidentes políticos. Tudo era verdade e tinha até nome: COINTELPRO. Essa série de projetos clandestinos ilegais do FBI tinha como objetivo se infiltrar em organizações políticas nacionais para desacreditá-las e difamá-las. As pessoas-alvo, por vezes, eram críticos da Guerra do Vietnã, líderes dos direitos civis como Martin Luther King e vários ativistas e jornalistas. O FBI realizava várias ações contra esses alvos: guerra psicológica, calúnia, através de documentos e relatos na mídia falsos, assédios, prisões e intimidação estavam inclusos. É possível que até mesmo violência e assassinatos tenham ocorrido. Projeto Minaret.
A observação e manipulação vinda do governo não vinha apenas de maneira direta, mas também pelo monitoramento das comunicações dos indivíduos, ou seja, o Comitê Church também descobriu que a teoria da conspiração de que o governo americano interceptava ligações e outras comunicações não era mentira. Uma operação cibernética notável dos Estados Unidos durante a Guerra Fria foi o Projeto Minaret, que começou em 1967 e durou até 73. O projeto envolveu a interceptação e monitoramento das comunicações de indivíduos e grupos considerados subversivos pelo governo americano. E isso incluía, mais uma vez, ativistas dos direitos civis e opositores da Guerra do Vietnã. Projeto MK Naomi. Encerrando a lista de conspirações confirmadas pelo Comitê Church, temos o Projeto MK Naomi. O projeto é a confirmação de que o governo desenvolve secretamente armas biológicas. MK Naomi é o codinome para um programa de pesquisa conjunto do Departamento de Defesa e da CIA, da década de 50 até a década de 70. Informações sobre o programa MK Naomi e a divisão de operações especiais relacionadas são escassas. É geralmente relatado como um sucessor do projeto MKUltra, com foco em projetos biológicos, incluindo agentes de guerra biológica. O projeto armazenava materiais que poderiam incapacitar ou matar e desenvolvia dispositivos para a difusão de tais materiais. Durante seus primeiros 20 anos, a CIA se envolveu em projetos para aumentar as capacidades de guerra biológica e química dos Estados Unidos. O projeto MK Naomi foi iniciado para fornecer à CIA uma base de suporte secreta para atender aos seus requisitos operacionais ultra-secretos. O objetivo era ter um arsenal robusto de materiais letais e incapacitantes dentro da divisão de serviços técnicos da CIA. Isso permitiria que a divisão servisse como um centro de fornecimento de materiais biológicos e químicos. Vigilância, testes, atualização e avaliação de materiais e itens especiais foram fornecidos pelo MK Naomi para garantir que nenhum defeito ou contingência indesejada surgisse durante as condições operacionais. O Comando de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos foi designado para auxiliar a CIA com procedimentos de desenvolvimento, teste e manutenção para os agentes biológicos e sistemas de entrega. Tanto a CIA quanto o comando modificaram armas para disparar dardos especiais revestidos com agentes biológicos e pílulas venenosas. Os dardos poderiam incapacitar cães de guarda, permitindo que os agentes se infiltrassem na área que os cães estavam guardando e seriam então usados para acordar os cães ao sair da instalação. Além disso, o SOC foi designado para pesquisar o potencial de usar agentes biológicos contra outros animais e plantações. Tráfico de drogas administrado pela CIA. Durante os anos 80, gangues de rua de Los Angeles pareciam conseguir cocaína de maneira extremamente fácil. Havia algo errado. Parecia que o governo estava, de alguma forma, contribuindo para isso, em troca de alguma coisa. A teoria mais idealizada era de que a CIA estava facilitando a venda da droga para conseguir milhões que seriam posteriormente reinvestidos em outro local. É complexo, mas não deixa de ser verdade. E o caso está bem explicado no livro Aliança Sombria, Os Contras, a CIA e a Explosão de Crack e Cocaína, de Gary Webb. Os Contras, grupos armados que se opunham ao governo socialista na Nicarágua, surgiram a partir de 79. A CIA, desejando combater os socialistas, apoiou os grupos em contrabandos de cocaína para os Estados Unidos. Os Contras, então, distribuíram crack para gangues de Los Angeles e embolsaram lucros gigantescos. A CIA ajudou os traficantes a arrecadar dinheiro para os Contras, em troca de informações. Webb, que expôs o escândalo, foi encontrado morto em 2004. A causa levantada foi um autodisparo, mas as circunstâncias eram muito suspeitas. Afinal, foram encontradas marcas de 2 disparos em sua cabeça. Como é que ele fez isso? Operação Branca de Neve. Inúmeras teorias envolvendo a Igreja da Cientologia existiram e ainda permanecem. Uma delas envolve, em 1970, membros da religião terem roubado arquivos confidenciais do governo sobre o grupo e seu fundador, Ron Hubbard. O motivo seria uma queima de arquivos desfavoráveis. Essa ação foi chamada de Operação Branca de Neve. Imagine só, o governo americano sofrer tamanho revés, e o fato é que sofreu. O projeto incluía uma série de infiltrações e furtos de 136 agências governamentais, embaixadas e consulados estrangeiros.
Organizações privadas da cientologia também foram invadidas, o que totalizou invasões em 30 países. Longe de ser apenas uma conspiração, a infiltração foi a maior no governo dos Estados Unidos da história e envolve até 1.000 agentes secretos. Os espiões eram membros da igreja, funcionários públicos corruptos ou chantageados e investigadores particulares. Posteriormente, 11 membros do alto escalão da igreja, incluindo Mary Sue Hubbard, esposa do fundador, foram condenados. O governo espiona os próprios cidadãos. Quem diria que mais uma conspiração envolveria Washington? Desde sempre as pessoas são tão desconfiadas do governo que imagina que são espionadas por ele. Infelizmente, não é nenhuma mentira. A Agência Nacional de Segurança Norte-Americana, a NSA, tem feito escutas ilegais, não só em grande parte dos americanos, mas em pessoas de outros países. Eles analisam dados de celular e dados transmitidos pela internet. A desculpa seria a segurança nacional e a prevenção contra o terrorismo. Tudo isso para não dizer que o governo quer controlar diversos setores da sociedade. Edward Joseph Snowden, ex-administrador de sistemas da CIA, ex-contratado da NSA, tornou públicos detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana. Graças a essas revelações da NSA e seu projeto de vigilância global, PRISM, sabemos que o âmbito da espionagem americana vai além até mesmo do que as teorias da conspiração diziam. No início de junho de 2014, The Washington Post relatou que quase 90% dos dados que estão sendo coletados são de usuários de internet sem conexão com atividades terroristas. E nessa coisa toda, até o Brasil entrou na dança, tendo milhares de usuários espionados. O projeto dos bebês mortos. Após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o governo americano fundou um estudo chamado Projeto Sunshine. O objetivo era estudar os efeitos nucleares no corpo humano. Por causa disso, surgiu uma teoria que o governo estaria roubando cadáveres para fazer testes de radiação. Entre eles, até mesmo, bebês estariam inclusos. Porém, o governo roubou apenas pequenas partes de cadáveres. Os cientistas precisavam de tecidos jovens e, para isso, recrutaram uma rede global de agentes para achar bebês e crianças recentemente falecidas. Amostras e até mesmo membros inteiros eram retirados desses corpos para os testes. Vários foram coletados, sem qualquer notificação ou permissão das mais de 1.500 famílias em luto. O governo envenenou a população através de bebidas alcoólicas. Talvez você não saiba, mas houve uma época em que os Estados Unidos proibiram a produção, a importação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas. Esse período durou entre 1920 até 1933 e foi chamado de a proibição. O país estava tão determinado a acabar com essa indústria que, de acordo com conspirações, envenenava algumas bebidas. Os fabricantes de álcool misturavam seus produtos com produtos químicos perigosos por anos antes mesmo da proibição. Mas entre 1926 e 1933, o governo federal pressionou os fabricantes a usar venenos mais fortes para desencorajar os contrabandistas a transformar o álcool em bebida alcoólica caseira. Isso não impediu os contrabandistas ou seus clientes. E até o fim da proibição, mais de 10.000 americanos foram mortos por bebidas alcoólicas contaminadas. Edith Wilson governou o país de forma velada. O presidente Woodrow Wilson foi presidente dos Estados Unidos de 1913 a 1921. No entanto, após um derrame, ficou incapacitado de exercer propriamente seu cargo. Ainda assim, continuou no poder. O governo continuava mantendo o controle e não parecia que muita coisa havia mudado. Então surgiu a teoria da conspiração de que quem estava, na verdade, governando era Edith Wilson, a esposa do presidente. E é verdade. Wilson realmente sofreu um derrame debilitante no final de sua presidência. Mas o governo sentiu que era melhor manter as coisas em segredo. O público não soube do derrame por meses, durante os quais Edith Wilson estava tomando a maioria das decisões executivas. Apesar da senhora Wilson alegar que agiu apenas como uma administradora, historiadores que analisaram o mandato de Wilson no cargo confirmam que, por mais de um ano, a senhora Wilson foi efetivamente presidente. O salário absurdo do Dalai Lama. Explicar a figura do Dalai Lama é um tanto quanto difícil para nós ocidentais. Em resumo, Dalai Lama
é o título de uma linhagem de líderes religiosos do budismo tibetano. Os vários Dalai Lamas ao longo da história foram os líderes políticos do Tibete entre os séculos 17 até 1959, residindo em Lhasa. O atual Dalai Lama é Tenzin Gyatso. Algumas teorias da conspiração diziam que Gyatso seria uma espécie de agente da CIA disfarçado. Por mais incrível que pareça, a teoria não é tão absurda. Durante os anos 60, pouco depois de deixar a liderança do Tibete para um governo democrático, Tenzin ganhou $180 mil da CIA. O valor estava incluso nos 1,7 milhões de dólares por ano fornecidos para a resistência tibetana. Sua função para a CIA era agir como influência para interromper e dificultar a infraestrutura da China, país socialista rival dos Estados Unidos. John Lennon era vigiado. É comum que teorias da conspiração envolvam grandes celebridades com espionagem do governo. Pessoas muito famosas podem ter uma influência tão grande que precisam ser monitoradas. Afinal, seu poder de convencimento é grande. Um caso que deixou de ser teoria e passou a ser verdade é o que John Lennon, ex-Beatles, era espionado. Como muitos heróis da contracultura, Lennon era considerado uma ameaça. Canções anti-guerra como Give Peace a Chance não exatamente tornaram o ex-Beatle John Lennon querido pelo governo Nixon, relatou a rede pública americana de rádio NPR em 2010. Em 71, o FBI colocou Lennon sob vigilância e o Serviço de Imigração e Naturalização tentou deportá-lo um ano depois. Lennon é uma das várias celebridades mais notáveis que você não sabia que era vigiada pelo FBI. As empresas sempre souberam que o cigarro dá câncer. A conspiração é que, durante décadas, as empresas de tabaco esconderam evidências de que fumar é mortal. Isso realmente é verdade. Desde os anos 50, pesquisas já mostravam uma relação estatística indiscutível entre tabagismo e câncer de pulmão. Contudo, foi somente no final da década de 90 que a empresa Philip Morris, uma das maiores fabricantes de cigarros do mundo, admitiu que fumar poderia causar câncer. Aliens no oeste dos Estados Unidos. Há muito tempo existem teorias de que o governo americano esconde alienígenas em instalações secretas. A Área 51, que fica no oeste dos Estados Unidos, sempre é citada. A conspiração de que vou falar é a que afirma que ETs estão enterrados no estado do Novo México, que fica no sudoeste dos Estados Unidos. Mas como é que isso pode ser verdade? Na verdade, o videogame ET extraterrestre da Atari falhou tão miseravelmente nas vendas que a empresa enterrou os cartuchos não vendidos em um aterro sanitário do deserto. Eu tenho certeza que você estava ansiando por revelações sobre verdadeiros alienígenas, né não? Sorry. Porém, por enquanto, nenhum desses realmente foi encontrado. Pelo menos até agora, tá? A existência de um gaydar. Algumas pessoas são tão apreensivas com a questão da homossexualidade que até mesmo desejam criar uma maneira de identificar quem possui essa característica. No Canadá, a questão esteve tão em voga, em determinado momento, que teorias surgiram sobre o governo desenvolver uma espécie de gaydar, nome comicamente dado a um radar feito para detectar pessoas homossexuais. E isso realmente aconteceu. Lá na década de 60, o governo contratou um professor universitário para desenvolver uma maneira de detectar homossexualidade em funcionários federais. Ele criou uma máquina que media a dilatação da pupila em resposta a imagens eróticas do mesmo sexo. O governo canadense a usou para excluir ou demitir mais de 400 homens do serviço civil, do exército e da polícia montada. Tentativas de assassinatos de líderes políticos. Após algum tempo, temos que retornar às descobertas do Comitê Church para confirmar mais uma teoria da conspiração. O governo americano, conhecido por colocar o dedo em diversas situações geopolíticas, é constantemente acusado de tentar assassinar figuras poderosas. A temática é bastante abordada em filmes e séries, no entanto, não é apenas uma teoria. O comitê, durante suas investigações, descobriu inúmeras tentativas de assassinatos a grandes líderes políticos de outros países. Os presidentes da República Dominicana e da República Democrática do Congo foram alvos, além de, claro, Fidel Castro. O grande líder cubano foi alvo de mais de 600 tentativas de assassinato feitas pela CIA, de acordo com o livro 638 Maneiras de Matar Castro.
As informações foram compiladas por Fabian Escalante, responsável pelo Serviço de Contra-Informação cubano e pela segurança pessoal de Fidel. Operação Gladio. Durante a Guerra Fria, as diversas forças do Ocidente se uniram para criar diversos grupos militares ao redor do globo para combater a ameaça comunista. Parece imaginação, né? Uma força internacional anticomunista parece muito coisa de conspiração, mas não é não. Nascidas no período da Segunda Guerra Mundial, as operações Stay Behind foram redes de organizações secretas e clandestinas ligadas à Organização do Tratado do Atlântico Norte, implantadas em 16 países da Europa Ocidental durante os prósperos tempos da Guerra Fria. O objetivo dessas células era deter em qualquer país um indício da ameaça comunista, montando uma rede de exércitos secretos de guerrilha, sustentada em muitos casos com violência por parte dos extremistas de direita para atingir seus propósitos. Coordenadas pela OTAN, pela CIA e o Serviço Secreto de Inteligência Britânico, essas redes foram financiadas, armadas e treinadas em atividades secretas de resistência. As ações incluíam assassinato, provocação política e desinformação, prontas para serem ativadas em caso de invasão pelas forças do Pacto de Varsóvia. Nisso, a rede italiana Operação Gladio se tornou uma das maiores e mais famosas. A princípio, a Gladio foi formada a partir das unidades auxiliares britânicas pelo medo de uma invasão alemã, forçando os CIS a treinar grupos de pessoas em toda a Grã-Bretanha, conhecidos como unidades auxiliares. No final dos anos de 60, a CIA já estava financiando secretamente dezenas de redes de agentes espiões, em 13 países da Europa Ocidental, incluindo a Suécia. Durante toda a Operação Gladio, a CIA se afiliou ao Vaticano, usando suas fontes para coletar informações não apenas sobre a Itália, mas também sobre os países atrás da cortina de ferro. O cardeal Domenico Tardini, um dos principais assessores do Papa Pio XXII e chefe das relações exteriores da Secretaria de Estados do Vaticano, foi uma das principais fontes dos americanos. Além disso, a Operação Gladio canalizou muito dinheiro por meio do Banco do Vaticano, justamente pelo fato de que a instituição não mantinha nenhum registro ou rastro de papel de qualquer natureza. Foi assim que a CIA despejou mais de 65 milhões de dólares de seu dinheiro clandestino no Banco do Vaticano. E aí, qual dessas teorias mais te impressionou? Diz aí nos comentários.